Hoje eu quero falar com você sobre 4 leis espirituais, 4 princípios que nos proporcionam sucesso na vida espiritual. Ou melhor, nos proporciona além disso, conhecimento de como as coisas são e como acontece nos bastidores do mundo espiritual. Nós observamos que a nossa vida depende extremamente de leis, leis da natureza, leis físicas, até mesmo leis de trânsito e leis civis. E quando nós quebramos essas leis, geralmente isso acarreta algum prejuízo para aquele infrator, ou seja multa, ou seja qualquer outro tipo de repercussão aí negativa. Por quê? Porque quebrou um princípio estabelecido, quebrou uma norma, uma lei estabelecida. E assim também é no mundo espiritual. Quando nós observamos a palavra de Deus, a Bíblia, lendo ela de início a fim, nós percebemos que existe uma estrutura que mantém o nível espiritual, que são essas 4 leis, que eu quero falar para você nessa tarde. A primeira lei que a gente deve ter em mente, nunca nos esquecer, é que Deus existe, é justo, é santo e é puro. Deus existe, é santo, é justo e é puro. Ele não tem parte com o pecado. O salmista diz, santo é o nosso Deus. Em outro salmo diz assim, o Senhor é justo e ama a justiça. O profeta Abacuque disse, tu é tão puro de olhos que tu não pode ver o mal. Esse é o princípio que nós nunca jamais podemos nos esquecer. Deus é real, Deus existe e é um Deus santo, puro, justo e bom, que não compactua com o mal. Essa é a primeira lei do mundo espiritual. A segunda nos diz claramente que o homem é pecador. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim, não existe um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, todo homem está na condição de pecado. Desde o primeiro pecado em Adão, a raça humana foi contaminada com esse veneno. A Bíblia mesmo fala que os nossos melhores atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundície, ou seja, não vale nada. E se nós estamos nessa condição de pecador, logo nós estamos separados, porque a Bíblia fala, a Bíblia nos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Decorrente a isso, todos nós estamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Essas 2 leis nos mostram que Deus é santo e o homem é pecador. E essas 2 leis revelam um conflito cósmico. Deus sendo santo e o homem sendo pecador. Ou seja, nós estaríamos totalmente perdidos. Não teria chance para nós. Assim como a palha não se sustenta diante do fogo, nós seríamos insustentáveis diante de Deus, porque nada podemos fazer para nos aproximar dele. Aí surge a religião, lançando ritos, superstições, para que a pessoa praticando aquilo agrade a divindade. Isso é religião, tentativa humana de se achegar a Deus, de se religar com Deus. Mas a terceira lei do mundo espiritual nos mostra que não é assim. A religião verdadeira não começa de baixo para cima, não é o homem tentando se ligar com Deus, é Deus se ligando com o homem. Essa é a terceira lei do mundo espiritual. Deus veio ao nosso favor, ele veio ao nosso encontro para derrubar essa muralha e construir uma ponte em cima desse abismo que nos separa. E quando ele fez isso, Gálatas 4:4, chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Romanos nos fala, para morrer em nosso lugar e ressuscitar para nossa justificação. Isso provou que Deus nos ama. Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus construiu uma ponte que liga ele com o ser humano. Mas para atravessar essa ponte, agora surge o 4º princípio, a 4ª lei espiritual. Nós só atravessamos essa ponte pela fé. O justo viverá pela fé. Somos justificados pela fé. Romanos nos diz que pela fé no sangue de Cristo, nós agora temos a propiciação pelos nossos pecados e a redenção dos mesmos. Ou seja, pela fé naquilo que Cristo fez, nós atravessamos essa ponte que tem uma forma de cruz, que nos liga com Deus. E agora, no momento que nós estamos ligados com Cristo, nós recebemos o perdão de pecados. Romanos 8:1. Agora não existe mais condenação. Todos nós estamos justificados diante de Deus. Quando nós atravessamos essa ponte pela fé, nós recebemos a vida eterna. Jesus disse assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou
da morte para a vida. E quando nós atravessamos essa ponte pela fé, chamada Jesus, nós temos a garantia e a certeza de que sempre estaremos com Ele. Porque Ele disse assim: eu vou preparar lugar, mas virei outra vez. E quando eu vier, eu vou levar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a primeira lei mostra que Deus é santo. A segunda lei mostra que o homem é pecador. A terceira lei mostra que Deus construiu uma ponte chamada Jesus para nos religar com Ele. E a quarta lei nos ensina que pela fé nós temos salvação em Cristo Jesus. Não tente ser salvo pelas tuas obras. Isso é impossível. A Bíblia fala que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. E a fé pela fé simplesmente? Não. A fé é no sacrifício de Jesus. Aceite a Jesus, confesse os teus pecados, passe por essa ponte chamada Cristo e se ligue novamente com Deus para que tu venha ter uma vida feliz e abundante em nome de Jesus.